Paz, irmãos e irmãs. Tudo que ele disse aí você desconta 100%, tá? Não sobra nada. É tudo para a glória de Deus. Eu quero chamar a atenção de vocês para o texto desta noite. Nós vamos meditar. O tema desta noite é o seguinte: lições da pandemia. É um tema que eu espero que seja atual. Temos que aprender alguma coisa além de temer o que está acontecendo por aí. Então, lições da pandemia. E o texto desta noite é João capítulo 3, versículos 14 a 16, muito conhecido. E o texto diz assim: e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Meus queridos irmãos, minhas irmãs, observe que o texto desta noite começa mencionando uma situação de praga, uma experiência de praga, de Levítico capítulo 21. O que aconteceu ali no deserto foi uma situação muito terrível, porque o povo de Israel facilmente estava a se esquecer dos favores de Deus em relação ao seu povo. E eles começaram a reclamar contra Moisés e a reclamar contra Deus. Reclamar que eles tinham só maná para comer. Só maná, e reclamar também que já tinham se passado 38 anos quando esse texto aconteceu, e de Levíticos, e desde que saíram do Egito, e nunca chegava a essa terra prometida. Então, eles esqueceram da coluna de fogo, eles esqueceram da água que saiu da rocha, eles esqueceram dos favores de Deus, e eles começaram a murmurar contra Deus. Deus, então, permite o surgimento de jararacas, de cascavéis, de serpentes abrasivas, venenosas, no meio daquele povo, e começou muita gente a morrer. Elas vieram em número imenso e começaram a picar as pessoas, e aí eles, no meio da dor, eles apelam a Deus e apelam a Moisés, para interceder a eles diante de Deus. E Moisés ora pelo seu povo, e Deus lhe diz para construir uma serpente, e colocar aquela serpente num lugar bem alto, numa haste, e todo aquele que olhasse para aquela serpente, havendo sido picado pela serpente, seria curado. A serpente foi estabelecida como um memorial e como uma promessa. Um memorial para lembrar do poder e da graça de Deus, e a promessa de cura. Então, quem era picado e olhava para aquela memorial, que era representado na serpente, e lembrava que era um memorial da bondade divina, e a crer na promessa divina, essa pessoa era curada. Não demorou muito tempo, e o que era para ser uma bênção, virou uma maldição em Israel, porque eles começaram a acreditar que o poder estava no ídolo, estava na serpente. A serpente mais à frente na história de Israel teve que ser destruída, porque o que era uma fonte de bênção havia se tornado uma pedra de tropeço. A gente é sempre como esse Israel da vida aí. A gente sempre esquece as novidades de Deus para a nossa vida, os ensinos de Deus na nossa vida. E a gente precisa ser lembrado e relembrado do que Deus já falou nas Escrituras, mas a gente vai esquecendo com o passar dos tempos. Ela está lá, mas já não nos chama a atenção. Como aconteceu naqueles dias, irmãos queridos que estão pela internet e os irmãos presenciais aqui, acontece também nos nossos. Após vir a solução divina, no meio das nossas aflições, nós esquecemos os grandes feitos de Deus. Foi sempre assim. Aí Deus permite situações que surjam para nos relembrar de verdades que nós optamos esquecer. Quando Martinho Lutero, não sei se você sabe já, mas hoje nós estamos no dia 1º de novembro. Ontem foi a comemoração da Reforma Protestante. E a Reforma Protestante aconteceu em 1517 como um ato de Deus
para relembrar a igreja, porque o cristianismo não começou com Martinho Lutero, começou com Cristo. E a igreja cristã estava ali, como antes dele e depois dele. Mas a igreja havia esquecido 4 grandes verdades, que a igreja vive sobre os pilares de só Cristo, só a graça, só a palavra e só a fé. Foram os 4 grandes pilares de Martinho Lutero. O justo viverá pela fé. Que a igreja havia esquecido desta verdade, que já estava descrito em Abacuque capítulo 2. Então Deus permitiu a reforma para relembrar a igreja de verdades que ela havia esquecido. E no século XIX, um batista de uma igreja de 20 crentes, chamado William Carey, sentiu-se chamado para missões. E ele era inglês. E Deus o chamou para a Índia. Mas não tinha missionário naquele tempo. Ele tinha 2 amigos. Ele tinha um pastor luterano e um pastor anglicano, que eram colegas na pequena cidade deles, onde eles tomavam um chazinho das 4 horas juntos. E ele chegou para os 2 pastores e contou o que inflamava o seu coração. E aqueles pastores disseram para ele: esquece isso, rapaz. Se Deus quiser evangelizar o mundo, Ele manda os anjos, não você. E ele resolveu não dar voz àquelas opiniões, porque ele estava redescobrindo a natureza missionária da igreja, de ir por todo mundo e pregar o evangelho. E ele saiu de sua cidade, pegou um navio, sem apoio financeiro de ninguém, usou suas economias, foi com sua esposa, 3 meses de navio, a esposa enlouquece no navio, tornou-se um problema no ministério, nos 6 primeiros anos de ministério dele lá na Índia, veio a falecer, mas foi uma luta tremenda, mas ele foi um instrumento que Deus usou para relembrar a igreja, que Deus continua amando o mundo. No 1907 a 1910, a igreja falava nos livros de teologia sobre o Espírito Santo, mas era só ortodoxia, era só uma afirmação teológica nos livros de teologia, porque não conhecia nem o poder, nem o relacionamento com o Espírito Santo. E Deus mandou em Los Angeles, em Azusa Street, o surgimento do movimento pentecostal. E aí a igreja, naquela situação, foi levada a descobrir o que os olhos espirituais dela não estavam captando nas Escrituras, que o Espírito Santo de Deus é pessoal, tem que ser amado, nós temos que ter paixão por Ele, Ele está conosco, Ele é o Consolador, é o Exortador, é o presente na nossa vida que nos conduz a toda a verdade. Ele é Deus Trino, parte da Trindade abençoada. Recentemente, a igreja havia transformado a comunhão em pequenos grupos ou células, que era uma prática da igreja nos primeiros 300 anos da igreja, que não podia ter templo. Ela tinha mudado a coinonia da igreja nos pequenos grupos para ser uma reunião eclesiástica num culto, num templo. E Deus, no começo da década de 70, resolveu revolucionar isso aí, trouxe o movimento dos pequenos grupos, ou celular, à tona. Hoje é o movimento mais fenomenal que tem no mundo, igrejas crescendo abundantemente em todos os campos, porque ela está redescobrindo a natureza da comunhão e da evangelização da igreja, através da igreja. Vocês aqui têm células, vocês se orgulhem disso, vocês fazem parte de um movimento glorioso. A igreja está em expansão no mundo inteiro, nunca teve tanto cristão no mundo, nunca teve, são 2,5 bilhões agora. E ela se expande de uma maneira maravilhosa através da redescoberta da validade do ministério e da comunhão cristã em pequenos grupos, porque nós fomos feitos para comunhão uns com os outros. É sempre assim na história da igreja. E o que é que essa pandemia, e não foi só lá a serpente no deserto que tinha que relembrar Israel no meio das pragas, a bondade de Deus e o favor de Deus, que eles já estavam esquecendo. Deus é bondoso e favoroso, e cheio de favores para conosco. O que é que a pandemia nós estamos vivendo aí? O que é essa situação do Covid, que ninguém gostaria de estar passando por ela, que tem trazido tanta dificuldade ao mundo, o que é que ela está levando a igreja a redescobrir? Que lições podemos aprender nós, que estávamos esquecendo, porque já estão nas Escrituras no meio dessa pandemia toda?
Primeira delas é que o Covid, a situação de pandemia mundial que nós estamos aí é pan significa global na língua grega, todo canto. A situação de pandemia que nós estamos enfrentando tem nos ensinado uma vez mais o valor do pastorado cristão. Não só do pastor ministro, o pastorado que você desenvolve com os outros. Porque no cristianismo, na reforma protestante, eles também descobriram sobre o sacerdócio universal de todos os crentes. Você é pastor, pode não ser ordenado, mas você influencia e cuida de alguém. E aí a pandemia está levando a gente a descobrir que todos nós podemos ser cuidadores de outros. Olhe, há um salmo na Bíblia que é muito interessante, é o Salmo 23. Se você estudar o Salmo 23, é um salmo de um discípulo falando ao seu discipulador, porque Jesus não estava lá ainda. É o salmo de alguém, de uma ovelha, confessando ao seu pastor, que cuidava dela, o cuidador dela, como ela considerava esse líder. E o salmo é dividido por pronomes, os tempos do salmo. O versículo 1 e 2 do Salmo 23 é interessante, porque diz: o meu discipulador, o meu pastor, o meu líder, ele é um bom pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, ele me leva às águas tranquilas. Observe que o pronome usado é a terceira pessoa. Refrigera minha alma, mas de repente tudo muda no versículo 3. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O pronome mudou da terceira pessoa para a segunda. No versículo 1 e 2, a ovelha fala do pastor, fala do seu líder. Os seus amigos falavam de você. Aqueles que você está tentando influenciar, pastoreando, cuidando, ajudando, quer nas células, quer no seu relacionamento do dia a dia, o povo que você tenta influenciar, muito provavelmente, quando tudo estava bem, falava bem de você. Mas agora que a coisa está feia, o que eles precisam não é falar de você, eles precisam falar com você. Eles precisam ser cuidados, precisam ser abraçados. Abraçar está meio difícil, né? Mas eles precisam ser acompanhados, ser amados. Você tem que mostrar interesse. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Os 3 grandes traumas do Covid estão aí. O vale da sombra da morte, o povo morre de medo de morrer. Ele morre de medo de morrer. O segundo, os relacionamentos. Você já imaginou que todas as estatísticas estão indicando que o número de divórcios durante o Covid aumentou 35%? 35%. Coisa tremenda, relacionamentos estão em crise. E a quebra do princípio da dignidade humana, do indivíduo. Olha, eu li hoje no Fox Business, na internet, um artigo sobre a crise emocional, psíquica, que está gerando situações de suicídio terríveis nos Estados Unidos, em cima de pessoas que têm mais de 50 anos e foram desempregadas. Porque a pandemia desempregou muita gente. E o cara, um homem ou uma mulher com mais de 50 anos, olha aí e vê, e agora o que vai ser de mim? A dignidade, a honra vai lá embaixo, tem que prover para a sua casa e não tem emprego, ninguém está dando emprego, não tem nada, viver de quê? De cheque de R$600 que o governo dá por mês? É uma situação terrível. E aí o texto diz que nessa hora, quando a pandemia vem desta maneira, o que a gente precisa é do pastor que está ao nosso lado. É do cuidador da gente, que restaura a nossa dignidade. Que coisa maravilhosa, que Deus fenomenal é esse, que faz isso em Cristo. E como nós somos imitadores dele, nós caminhamos uns com os outros. Um amigo meu, ele é missionário anglicano na Emirados. E ele resolveu escrever um livro sobre, o nome do livro chama-se, traduzindo para o português, chama-se Cristo na Península Árabe. Ninguém conhece Bíblia lá mesmo,
ele simplesmente saiu para aqueles oásis pequenos, onde os beduínos ficam, e começou a encontrar-se com os beduínos. Ele fala muito bem árabe, e ele lia alguns textos da Bíblia, ele tinha escrito, e perguntava, como é que você interpreta isso? Que ele queria saber como é que os beduínos iam reagir ao texto. E um desses era o Salmo 23. E ele colocou o Salmo 23 uma vez para um grupo de beduínos e disse, como você interpreta isso aqui? O que é que você acha desse pastor que é descrito aqui? E para a surpresa dele, os beduínos falaram, este pastor é um bom pastor. Ele falou, mas por que é um bom pastor? Ele falou, por causa do versículo, não tem versículo lá, por causa desse trecho aqui. Que trecho é este? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ele perguntou, então me explica, como é que é isso? Ele falou, vale da sombra da morte no deserto do Saara, são aqueles vales que são criados da noite para o dia. Quando a chuva cai muito forte durante a noite, 2 ou 3 vezes por ano, ela é tão forte que ela leva aquele arenito todo e forma um vale, com as paredes ao lado, é uma enxurrada. E essa parede, esse vale, ele produz algumas áreas, sua sombra, onde o lobo fica escondido atrás, os predadores ficam escondidos atrás. E o bom pastor, aqueles beduínos disseram, é esse que o texto aqui está dizendo, ele está descrevendo uma cena de alguém maravilhoso, porque ele vai adiante das ovelhas, elas o seguem. E o bom pastor, no vale do perigo, no vale da sombra da morte, é aquele que leva a ovelha só por caminhos que ele já conheça. Um bom pastor nunca leva uma ovelha por um caminho que ele não passou ainda. Ele carregou sobre si todas as nossas dores. As nossas dores levou sobre si. Não é uma coisa maravilhosa? Fenomenal. Essa pandemia está ensinando a gente que as pessoas que a gente quer influenciar, as pessoas do nosso relacionamento, esse não é tempo para usar o pronome na terceira pessoa. Elas precisam de alguém perto. Há muita complicação, há muito problema mental, há muita tensão, há muita gente se sentindo um zero à esquerda. E esse é o seu ministério. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer, diz aquele que você influencia, porque o meu ajudador está comigo. O meu irmão em Cristo, minha irmã em Cristo, meu discipulador, está me pastoreando nesta hora. Eu acho isso lindo demais. Primeira lição. Segunda lição que a gente aprende. Então, houve uma mudança no pronome, da terceira pessoa para a segunda pessoa. Não adianta só falar do outro quando a vaca tosse o rabo. Quando a vaca tosse o rabo, no linguajar popular, você não adianta falar, não refresca nada. Falar dele, você precisa falar com ele. Segunda coisa, a pandemia, essa verdadeira praga das serpentes venenosas, que está picando tanta gente por aí, tem levado a igreja a entender uma nova realidade da sua atuação. Porque há uma mudança de advérbio. Vamos dar uma português aqui hoje. Advérbio de local. Atos capítulo 1, versículo 8, nos diz que nós seríamos testemunhas. Jesus disse, cada um de nós, não é a igreja coletiva só, é a igreja individual, você e eu. Ele diz, nós seríamos testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, não é verdade? Então isso é localização. Então a pandemia tem ensinado a gente que a igreja é uma igreja do aqui, do ali e do acolá. Isso aí é o advérbio. Até a pandemia começar, muitas igrejas eram só igrejas do aqui. Era só o templo. Se assistir esses programas de televisão, essas coisas, parece que é uma sede incansável, insaciável de trazer o povo para dentro do templo. Você quer definir igreja? Defina como Jerusalém. É ali, é aquele espaço. O problema é que a pandemia aconteceu. E Jerusalém, o templo de Jerusalém das nossas igrejas, foi ordenado ficar fechado. E por força da pressão de não poder abrir, muitas igrejas redescobriram a segunda verdade, que existe Judéia e Samaria. Quem conhece o mapa de Israel sabe que está falando da região ao redor de Jerusalém.
é o ali da igreja. Elas se organizaram em pequenos grupos, em células, como em ministérios. O importante é você ter o povo junto. Ainda está acontecendo isso. As igrejas de Jerusalém apenas estão passando por um momento muito difícil, porque simplesmente elas não podem se reunir na sua totalidade. E elas ficaram sem reunir. Eu conheço pastores que ficaram 6 meses sem, além de não mexer com nada na internet, eles ficaram com suas igrejas 6 meses sem reunir. Aqui no Brasil, uma delas abriu essa semana passada, apareceram 12 pessoas. É porque aquelas ovelhas já têm outros pastores. Então, a igreja só do Jerusalém, ela abre porque com o número que for mandado, permitido abrir, porque é uma questão de testemunho, tem que tê-la ali. É o testemunho da presença. Mas a pandemia tem levado a gente a entender que vai muito além, que uma igreja saudável tem que ser pelo menos presente em Judeia e Samaria. Ela tem que reunir-se e redescobrir o que Constantino, usado certamente na sua definição do Edito de Milão, por Deus, mas ao mesmo tempo lançou uma semente de uma coisa muito ruim, em 313, sem imaginar, propagou na vida da igreja, que a igreja até 312 da era cristã reunia-se em Jerusalém, Judéia e Samaria. Ela reunia-se em pequenos grupos. Só existe na história da igreja, antes da igreja se tornar oficial, uma menção a um pequeno templo, que era uma casa que foi construída, destruir a parede na Turquia, hoje Turquia, e reunir-se por 3 anos, antes de ser obrigado a fechar. Até 312 da era cristã, a igreja reunia-se em Judéia e Samaria, figurativamente falando. Eram nos pequenos grupos, nas células, caminhando. Constantino se converte ao cristianismo e decreta que, a partir de agora, quem não pode existir são os templos pagãos. O cristianismo pode ter templo. Vão lá para Milão e constrói a primeira catedral que existe até hoje, aquela monstra lindíssima, a Catedral de Milão. E todo mundo começou a frequentar a igreja. E os templos de Apolo, de Netuno, de Plutano, os templos romanos, todos viraram, só mudaram o nome. E as multidões que estavam lá passaram a frequentar, porque agora era oficial, sem passar pela nova conversão. O remédio virou o veneno. A pandemia está lembrando a gente que a igreja é do aqui e do ali. Mas só que com a internet, todo mundo está descobrindo. Uma igreja de 10 crentes está descobrindo que ela pode viver ao mesmo tempo o aqui, o ali e o acolá. Porque no mundo virtual, conectado a um satélite, não existe lugar mais distante do que outro. A velocidade do satélite é tão grande que todo mundo está à mesma distância. O meu vizinho japonês está ao lado da minha porta. A distância é a mesma, via satélite. Estamos descobrindo que, pela primeira vez na história da humanidade, na história do cristianismo, toda a igreja pode ser aqui, ali e acolá ao mesmo tempo. Não é maravilhoso? Então, os povos não alcançados estão na mão da igreja agora. Estão na mão da igreja, porque nós podemos ser o aqui, como estamos agora aqui. Essa igreja já é o ali, Jerusalém, Judéia e Samaria, vocês já têm os grupos, mas pela graça de Deus, estou falando aqui com pessoas do outro lado do mundo. É provável que tenha alguém que fale português checando o que estamos a falar. A igreja tem que redescobrir isso aí, o aqui, o ali e o acolá. Terceira, ninguém dormiu ainda não? Ah, bom. Então, terceira verdade que a gente descobre nessa pandemia, porque já estava na Bíblia, mas nós estamos redescobrindo, é uma mudança de preposição. Olha a aula de português aqui. Porque a primeira que nós estudamos foi a do pronome. Você, de repente, não está buscando que as pessoas falem de você, está querendo que elas falem com você e você com elas. Depois nós descobrimos que a nossa comunidade não pode mais ser só a do templo, tem que ser a do templo, tem que ser Jerusalém, porque é o testemunho, mas ela tem que se expandir para Jerusalém, Judéia e até os confins da terra. Terceira verdade
é que com o advento da pandemia, a igreja tem que se descobrir uma vez mais como um movimento e não como um monumento. Em nenhum momento do Novo Testamento, aliás, tem uma exceção, que é a igreja de Tessalônica. A igreja é descrita como a igreja de Éfeso ou a igreja de Roma. Não existe isso no Novo Testamento. Diz a igreja em Éfeso, a igreja em Roma. Isso, preposição está mudada. A igreja na dispersão, a igreja eleita no livro de Hebreus. Não se usa a ideia de posse, porque ninguém possui a igreja. Quando você diz assim, Igreja Batista de Belo Horizonte, você limitou-se automaticamente ao território de Belo Horizonte e você permitiu que Belo Horizonte controle a igreja. Porque é o que está acontecendo. Vêm as autoridades e dizem, já que você é de nós aqui, está tudo fechado. Ninguém controla a igreja. A igreja é incontrolável. Ela só tem um comandante. O comandante vitorioso na batalha chama-se Jesus Cristo. O máximo que as autoridades podem fazer é controlar o patrimônio da igreja. Mandar fechar, mas a igreja, você e eu, não tem jeito. Quem vai controlar? Então, eu estou advogando por aí afora, onde vou, que os irmãos até mudem o nome da oficial da igreja. Todo mundo que se chamar tira isso de lá e põe em, porque a igreja é movimento, é Jerusalém, Judéia, é indo por todo mundo pregando o evangelho a toda criatura. Lá na China, agora eu estava lá recentemente na China e o ditador, agora ele é ditador mesmo, porque ele ganhou presidência para a vida. Ele determinou que nas igrejas, tricelfas, igrejas oficiais, a Bíblia dos cristãos, o primeiro capítulo tem que ser o manifesto do Partido Comunista. Ateu na Bíblia é o problema de quando você diz, mas a justificativa, vocês são igreja da China. Vocês não são igreja na China. Vocês são uma propriedade do país, vocês são daqui. Profeticamente a voz da igreja é perdida. E a limitação do ministério da igreja é consumada, porque você fica limitado ali. Eles disseram, a partir de agora, isso foi em setembro do ano passado, nenhuma pessoa de 18 anos para baixo pode frequentar a igreja, é proibido, porque vocês são a igreja da China. Essa é a norma do Partido Comunista Chinês. Eles não se preocupam muito com 18 acima, está difícil de mudar a cabeça desse povo, mas eles querem proibir o futuro da igreja, matando os adolescentes e as crianças, em termos de fé. Não pode. Graças a Deus que eles imaginaram que nós éramos muçulmanos, porque um muçulmano sem mesquita não existe, porque eles têm que orar lá 5 vezes ao dia. Mas nós não somos templo. Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Deus habita no coração do contrito, do abatido e que respeita a palavra do Senhor. A igreja somos nós. Nós somos o povo em movimento, você e eu. Nós somos a edição revista e atualizada para os nossos amigos não crentes. Aliás, você vai dizer agora comigo aqui. Você diz assim, meu nome é... Vamos dizer, aí você diz, meu nome é, e você diz seu nome. Ponto. Edição, revista e atualizada. Vamos lá? Vamos lá? Meu nome é... Edição... O Partido Comunista manda fechar a Bíblia e botar um capítulo sobre o mundo, as diretrizes comunistas. Deixa pôr, porque a edição, revista e atualizada somos nós. Nós somos a mensagem, o mensageiro. Nós somos o que o povo pode ver, porque eles não conhecem Bíblia mesmo. A única Bíblia que eles conhecem é você. Você é a mensagem, o mensageiro. Nós casamos as duas coisas. Somos a Bíblia andante neste mundo, para as pessoas. Ninguém controla a igreja.
Quem é que vai ousar controlar o que Jesus tornou incontrolável? Ela tem um comandante que nos diz muito claramente que a gente está em algum lugar, indo por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. É um gerúndio na língua grega, não é uma coisa estática, um mandamento estático, é um mandamento andante. Onde você for no movimento, ali é a sua linha de atração. Aí, o seu campo de atração é entre a fé e a não fé, onde você é a Bíblia andante para aquelas pessoas. A pandemia revela essa verdade para a gente. Nós somos o povo em algum lugar. Você é o povo de Deus na sua empresa, em mais A, na sua empresa. Você é a igreja de Deus onde você esteja. Não é uma maravilha? E isso evita os absurdos. Você sabe que a Congregação Cristã no Brasil foi para o Paraguai e fundou a Congregação Cristã do Brasil em Assunção? Não tem lógica. É outro país. Pelo menos teria que ser a Congregação Cristã Paraguai em Assunção. Ou as igrejas brasileiras nos Estados Unidos, onde eu convivo muito. Igreja brasileira em Newark. Espera aí, tenha paciência. Nós somos a igreja com brasileiros, mas em Newark. Acontece de termos lá, mas nós somos o povo missionário de Deus. Nossa cidadania maior está nos céus, diz a Bíblia, de onde aguardamos a vinda do Senhor. Coisa maravilhosa, meu querido. É assim. Terceira lição que aprendemos é uma lição de preposição. E para terminar, vem a quarta lição, que é de adjetivo. Porque até a pandemia, quando você falava de que a igreja era missionária, minha igreja é missionária, o que você estava dizendo é que ela mandava cheque para alguém. Ela tinha um bom orçamento, ela nomeava uma comissão chamada Comitê de Missões, e os outros crentes da igreja não sabiam, tudo é decidido por aqueles 4 ou 5, é melhor do que nada, mas não é o modelo bíblico completo, que não tem problema nenhum ter um grupo que administre as atividades da igreja, onde nós fisicamente não podemos ir, mas tem muito de errado quando os outros fazem o que é responsabilidade de cada um de nós, porque Lucas escreve Atos dos Apóstolos e o Evangelho de Lucas, e ele diz assim, no primeiro versículo de Atos: escrevi o primeiro livro a Teófilo, falando a respeito das coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Há uma obra incompleta de Cristo. A obra completa de Cristo é a da redenção. A obra incompleta de Cristo é do discipulado. Discipulado, ele disse para a gente, ele nunca mandou a gente fazer gente nascer de novo, porque isso é trabalho dele. Ninguém nasce de novo se não vier do céu, mas ele mandou a gente fazer discípulo. Fazer discípulo. Então, uma igreja missionária, um cristão missionário, é aquele que redescobre o seu DNA. Nós temos esquecido isso. É muito fácil dizer que o trabalho é dos outros. É de alguns bem-aventurados que Deus chamou e mandou para terras distantes. Que bênção que temos eles lá. Mas no seu dia a dia, a pandemia lembra que você é o continuador da obra que Jesus começou a fazer, a ensinar. Isso é um privilégio tão inaudito, tão maravilhoso, que os anjos gostariam de tê-lo e Deus conferiu a você. Que coisa fenomenal, que coisa tremenda. Nós somos os missionários de Deus. Paulo diz em 1 Coríntios que é como se Deus disse, capítulo 5, 2 Coríntios capítulo 5, como se Deus dissesse ao mundo, mundo, reconcilie-se com Cristo, dizendo através da nossa boca. Irmãos e irmãs, queridos, essa redescoberta, última que eu estou tratando aqui, de como Deus chama você, Deus olha para você e diz, eu não sei como é seu nome, mas eu imagino que deve ter algum João aqui, ou alguma Maria, ou algum Estevão, ou algum José. Ele diz assim, José, meu missionário. Opa! Ou José missionário, é para ser um adjetivo. Você ganhou esse título. Não tem jeito, está no seu DNA. Você não tem jeito de ser um cristão se você não tiver o DNA de Jesus. Tem 4 evangelhos. Os 4 evangelhos, 3 são chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Em outras palavras, são semelhantes.
seguem mais ou menos a mesma ordem. Todos eles terminam com a grande comissão. O único que não é João. Contudo, no último capítulo de João, Jesus diz: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Você é o missionário. Elias, o missionário. Maria, a missionária. Não tem jeito, porque missionário significa alguém que é enviado com uma missão. Jesus enviou você as ovelhas perdidas da casa de Deus na cidade de Belo Horizonte. Olha que coisa maravilhosa. Não é responsabilidade de outro, é responsabilidade sua. Sabe, Atos só tem 28 capítulos. E o último capítulo de Atos foi escrito contando a história do ano 68. 68 da era cristã. De lá para cá, a igreja de alguns milhares virou a igreja de bilhões. E tem um capítulo inacabado de Atos, que é chamado capítulo 29. É o capítulo da nuvem de testemunhas, que somos eu e você. É o capítulo onde tem um parágrafo com o seu nome. Aquele parágrafo com o seu nome, Jesus vai abrir um dia que ele abriu o livro. E ele, quando abrir o livro de Atos, lá no céu, vai ter o capítulo 29, vai ter um parágrafo chamado Parágrafo do Elias. E eu tenho que perguntar a mim mesmo, o que é que eu, Elias missionário, que é assim que Deus nos chama, estou escrevendo naquele capítulo? Sabe, qual é a história que você está contando no parágrafo da sua vida? No parágrafo da sua vida, para continuar a obra que Jesus começou a fazer e ensinar. Terminando. Qual o propósito divino em nos relembrar destas verdades que a gente havia esquecido? Que, de uma maneira verdadeira, a igreja tem esquecido essas verdades. Qual é o propósito divino? O texto que começamos hoje nos diz, para que a igreja seja relembrada mais uma vez, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Os interesses de Deus precisam ser os nossos interesses. O amor de Deus, onde ele estiver colocado, tem que ser o local onde nós colocamos o nosso amor. Deus amou o mundo. Meu amigo que está a nos ouvir pela internet, meus amigos que estão aqui, Deus amou você e a mim de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus nos abençoe. Amém.